vamos fazer agora a correção do teste que vocês fizeram semana passada. A primeira questão pede para observar o mapa do Brasil. Nele está mostrando a extensão territorial de alguns estados brasileiros e faça o que se pede. Aí no mapa temos destacado 5 estados. Aqui na letra A pede para escrever por extenso ou com palavras as quantidades representadas pelos 5 maiores estados. Então, a ordem que você colocou não importa, tá? Eu escolhi uma ordem aqui. Então, primeiro número, esse aqui, ó, dos 5 estados. Então, primeiro, 1.559.168.117. Como saber que é bilhão, o que é milhão, o que é mil? Vamos relembrar o que nós aprendemos lá na unidade passada. Como sempre começando a contar por aqui, ó. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Milhar é 1000. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Depois do milhão vem o bilhão. Por isso que é 1.559.168.117. E assim por diante os outros números dos estados. 1.245.759.305. O próximo número, 903.206.097. Veja que esse não tem bilhão, esse só é milhão, porque nós temos, ó, 3 classes apenas. Não temos a classe do bilhão, nós só temos a classe do milhão. A mesma coisa aqui. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Então, 586.521.121. 564.722.611. Na letra B, pede para escrever esses números, pergunta se esses números são cardinais ou ordinais. Eles indicam ordem, primeiro, segundo, terceiro, ou eles indicam uma quantidade? Eles indicam quantidade, portanto, eles são números cardinais. A questão 2 diz assim: algumas pessoas da Bíblia viveram muitos anos. Veja a idade de alguns deles. Adão viveu 930 anos, Matusalém viveu 960 anos, Maalael viveu 895 anos, Sem viveu 600 anos e Lameque viveu 777 anos. Letra A. Coloque essas idades na ordem crescente. Crescente, que cresce do menor para o maior. Então, desses números aí, o menor é 600, depois vem o 777, 895, 930, 969. Na letra B, depende, para você responder, depende da letra A. Se esses números fossem ordinais, porque eles são cardinais, se eles fossem ordinais, como seriam escritos? Escreva por extenso. Então, eu transformei cada um desses números em ordinais. Como? 600, coloquei aquela bolinha lá, que indica ordinais, tá? Coloquei cada um e vamos agora escrever por extenso. Na videoaula que eu passei, eu coloquei uma tabela onde tem esses nomes. É claro que não tem como você decorar tudo isso aqui. Para você responder uma questão como essa, você precisa pesquisar lá naquela tabela que eu mandei para vocês, ou em outro local na internet. Mas aqui, ó, 6 cingentésimo, 777, 7ingentésimo, 70º, 895, 80º, 95º, 930, 90º, 30º, 969, 90º,
69º. Esses números altos fica realmente um pouco complicado. Mas aqueles números básicos que nós precisamos saber, primeiro, segundo, terceiro, décimo, 11º, que são os números que nós usamos mais, você precisa saber muito bem. Continuando aqui a questão 3. A questão 3 diz assim: os gráficos são desenhos ou ilustrações que favorecem a visualização rápida e objetiva da apresentação e análise de dados. Observe o gráfico abaixo e responda as questões. Primeira questão, letra A. Qual o título do gráfico? O título vem logo aqui acima, tá? Que tem como título taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais de idade. Letra B. De onde foram retiradas as informações para o gráfico? Aqui, logo abaixo, vem escrito aqui a fonte. Então, a fonte foi de onde foi tirado. E que fonte foi essa? IBGE, em 2018. Alguns colocaram pesquisa nacional por amostra de domicílio contínuo. Também está certo. Desde que coloque também o IBGE, está correto. Letra C. De acordo com o gráfico, qual região tem o maior índice de analfabetismo? Então, aqui pelo gráfico, nós temos uma barra que ela é maior que as outras. E temos aqui 13,9%. Então, comparando com as demais regiões, a região Nordeste é a região que tem um maior índice de analfabetismo. Letra D. Qual apresenta a menor taxa de analfabetismo? Olhando aqui também no gráfico, nós temos aí Sudeste e Sul. Alguns colocaram Sul e Sudeste. Não tem como saber exatamente, está bem parecido aqui os dois, porém, nós vamos considerar região Sudeste, porque é onde tem o valor, tá? 3,5%. Mas quem colocou os dois, eu vou considerar como correto, tá? Então, região Sudeste. E letra E. O que são esses números representados no gráfico? São números cardinais? São números ordinais? Ou são números em forma de porcentagem? Nós temos esse símbolo aqui, ó. Isso aí é porcentagem. Então, você vai marcar aqui um X em porcentagem. Questão 4. Quando começam as aulas, as lojas fazem muitas promoções. Vejam a propaganda de uma loja. Eu percebi, assim, algumas pessoas ficaram com dúvida ou até erraram a questão pelo fato de não ter conseguido visualizar bem os valores de cada produto aí. Eu tentei considerar, né, para que o aluno não fosse prejudicado, principalmente aqueles que tiraram xerox. Letra A. Se eu comprar um item de cada produto desse folheto, qual o valor a ser pago? Então, aqui foi basicamente o quê? Cada produto tem o seu valor, então se são 9 produtos, eu coloquei o valor dos 9 produtos aqui e somei, deu R$ 23,42. Letra B. Eu tinha R$50. Qual foi o meu troco? Olha, se eu tinha R$50 e eu comprei tudo isso de produtos que custou R$ 23,42, eu vou diminuir o valor que eu tenho, que é R$50, menos os R$ 23,42 para saber qual foi o troco. Então, vamos diminuir aqui. Vocês sabem que nós já aprendemos sobre isso. Quando o número que fica em cima for menor que o de baixo, tem que pegar emprestado. Então, 0 é menor que 2, pegou emprestado. Do outro 0, todo 0 vira 10. Você coloca isso na mente.
E ele vai sempre pegando emprestado do outro, tá? Então, 10 menos 2, 8. Esse que era 10, mas que já emprestou 1 para cá, ele agora é 9. 9 menos 4, 5. Se todo zero vira 10, esse também já emprestou para cá, então agora ele vale 9. 9 menos 3, 6. E quem emprestou 1 para esses zeros aqui? O 5. Então, o 5 agora só vale 4. 4 menos 2, 3. Ou seja, eu tinha R$50, gastei R$23,42 com as compras, né, de material escolar. Agora o meu troco foi de R$26,58. Letra C. Comprei 12 caixas de lápis de cores. Cada caixa custa R$2,99. Quanto eu vou precisar para o pagamento? Então, uma caixa custa R$2,99, mas eu comprei 12. Então, eu vou multiplicar por 12. Aqui nós temos uma multiplicação por dois números. Primeiro eu multiplico o número 2, ó. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 9, 18. Mais 1, 19, vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Multipliquei o 2 por todos os números. Agora eu vou multiplicar o número 1 por todos os números. Sempre lembrando de deixar o primeiro número com esse espaço. Senão sua continha vai dar errado. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 2, 2. Passa o traço e soma. Sempre. Quando você multiplica por dois números, você soma. 8, 9 mais 9, 18, vai 1. 9 mais 1, 10 mais 5, 15. Vai 1, 2 mais 1, 3. Ou seja, custou R$35,88. Letra D. Saí de casa com R$72,50 para comprar esses lápis de cores. Veja, o lápis de cor, as 12 caixas custaram R$38,88. E eu tinha R$72,52. Qual foi o meu troco? Então, eu vou diminuir o valor que eu tenho em dinheiro menos o valor que deu a compra. Então, no caso, R$72,50 menos R$35,88. Lembrando agora de pegar emprestado também, porque o número de cima é menor. Todo zero vira 10, 10 menos 8, 2. Para esse zero vira 10, o 5 emprestou 1, então ele agora é 4. 4 menos 8 não dá, ele vai ter que pegar emprestado 1 do 2. Então, virou 14. 14 menos 8, 6. Se ele emprestou 1 para cá, ele agora só vale 1. 1 menos 5 não dá. Vai pegar 1 emprestado do 7. Então, agora ele virou 11. 11 menos 5, 6. 6 menos 3, 3. Ou seja, eu tinha R$72,50. Gastei R$35,88 com os lápis. O meu troco é R$36,62. Questão 5. Preencha a tabela com multiplicações por 10, 100 mil e 10 mil. A primeira coluna nós já temos, aí a segunda coluna é só multiplicar. 5 vezes 10, 50. 12 vezes 10, 120. 28 vezes 10, 280. 34 vezes 10, 340. Eu estou fazendo rapidinho aqui, mas é claro que você, quando for resolver sua prova, você vai fazendo as suas continhas aí no seu rascunho para encontrar esses resultados. A mesma coisa agora, só que você vai multiplicar por 100. 5 vezes 100, 500. 12 vezes 100, 1.200. 28 vezes 100 e assim por diante. E agora, multiplicando por 1.000. 5 vezes 1.000, 5.000. 12 vezes 1.000, 12.000 e assim sucessivamente. Agora vamos à questão 6. O mundo tem sofrido com a pandemia do coronavírus. Muitos amigos e até parentes têm sofrido com óbitos em suas famílias. Veja os números dos estados mais afetados do Brasil no dia 29 de 4 de 2020. Responda as questões fazendo todos os algoritmos. Essa questão de fazer os algoritmos é fazendo todas as contas necessárias para encontrar os resultados. Então, nós temos aí essa tabela, onde tem a posição, se é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, os estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas, que são os estados mais afetados com coronavírus aqui no Brasil, o número de casos confirmados e o número de mortos. Agora, seguindo essa tabela,
Vamos resolver aqui as contas. Letra A. Somando-se os números de mortos pelo coronavírus dos estados que estão no segundo, terceiro, quarto e quinto posições, ultrapassa a quantidade de mortos em São Paulo. Então, veja que nós vamos pegar os valores da segunda, terceira, quarta e quinta posição. Só não vamos pegar o da primeira posição. Então, peguei todos os valores aqui, tá? E vou somar para saber se o valor total ultrapassa, ou seja, se é maior do que o valor do estado de São Paulo, que está na primeira posição. Somando tudo, deu 2.326. Sendo que São Paulo deu 2.375. Então, ultrapassa? Não, porque o resultado é 2.326, enquanto São Paulo é 2.375. Letra B. Somando-se os números confirmados agora, tá? Nessa questão foi de mortos, aqui é de confirmados. Somando-se o número de confirmados de coronavírus dos estados que estão na segunda, terceira, quarta e quinta posições, ultrapassa a quantidade de confirmados de São Paulo. Então, nós pegamos aqui na tabela os números de confirmados, segunda, terceira, quarta e quinta posição. Coloquei aqui e vou somar. Ao saber o resultado, eu vou comparar se ultrapassa ou não o número de confirmados do estado de São Paulo. Somando tudo, deu 29.189. Só que aqui está dizendo que o número de confirmados do estado de São Paulo é 28.698. Ou seja, ultrapassa? Ultrapassa? Sim. Por quê? Porque o resultado deu 29.189 confirmados, enquanto São Paulo tem 28. Então, 29 é maior que 28. Então, ultrapassa. Então, nesse caso é sim. Letra C. Sair de casa. Não. Letra C. Diminua o número de casos confirmados de coronavírus entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Vou lá na tabela, onde tem aqui confirmados, vou diminuir o número de confirmados do estado de São Paulo menos o número confirmado do estado do Rio de Janeiro. Coloquei aqui, ó. Estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, diminuir, deu 19.245, tá? 8 menos 3, 5, 9 menos 5, 4, 6 menos 4, 2, 8 menos 9 não dá, então o 8 vai pegar 1 emprestado, ficou 18, 18 menos 9, 9, o 2 que emprestou 1, agora só ficou 1, que abaixou aqui. Então, essa é a resposta da letra C. Letra D. Diminua o número de casos confirmados entre os estados que ocupam a primeira posição, que é o estado de São Paulo, e o estado que ocupa a última posição, que é o estado do Amazonas. Então, eu peguei aí 28.698, que é o número de São Paulo, menos 5.254, que é o número de confirmados do Amazonas, diminuindo aqui deu 23.444 casos. Letra E. Se a quantidade de casos confirmados de doentes pelo coronavírus no estado do Amazonas se confirmasse durante 5 meses, quantos casos seriam contabilizados no final? Nesse caso, você vai lá na tabela, vai pegar o número de confirmados do estado do Amazonas, que é 5.254, e vai multiplicar por 5, porque aqui falou em 5 meses. Então, multiplicando por 5 dá 26.270. E por último, a pergunta é: se cada um dos 26 estados contabilizasse a mesma quantidade de confirmados do coronavírus em São Paulo, quantos casos confirmados seriam no Brasil? Então, eu peguei o número de casos confirmados em São Paulo e multipliquei por 26. Por quê? Pelos 26 estados. Então, aqui temos uma multiplicação de 2 números. Então, vamos lá. Primeiro, eu multiplico esse valor por todos os números. 6 vezes 8, 48. Coloco 8, sobe 4. 6 vezes 9, 54. Mais 4, 58. Coloco 8, sobe 5. 6 vezes 6, 36. 36 mais 5, 41. Coloco 1, sobe 4. 6 vezes 8, 48. 48 mais 4, 52. Coloco 2, sobe 5. 6 vezes 2, 12. 12 mais 5, 17.
Multipliquei o 6 por todos os números. Agora eu vou multiplicar o 2 por todos os números. Deixo o espaço vazio do primeiro número, tá? Começa a colocar embaixo do segundo. 2 vezes 8, 16. Coloco 6, sobe 1. 2 vezes 9, 18. Mais 1, 19. Sobe 1. 2 vezes 6, 12. Mais 1, 13. Coloco 3, sobe 1. 2 vezes 8, 16. 16 mais 1, 17. Coloco 7, sobe 1. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Agora, somando tudo, deu 746.148. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode me procurar. Tchau, beijos.